queria começar falando o seguinte: passou a crise, muita gente vai sair, muita gente vai continuar e a gente vai sair dela mais forte do que entrou, eu tenho certeza disso. Mas como políticas, eu acredito que o crédito e a gente acabar com essa imagem de aquilo que a gente sempre falou, e eu tenho essa impressão que às vezes o pessoal pode achar a gente chato por tanto falar da importância do crédito para o produtor, como se a gente quisesse que ele pegasse dívida de qualquer jeito, que ele ficasse endividado. Mas a questão não é essa. A questão é que agora a gente está trabalhando muito com isso, indo atrás de recurso para poder ajudar o produtor, e a gente vê naqueles que decidem se o dinheiro sai ou não, se ele vai emprestar ou não de acordo com a imagem que ele tem do setor. Então, isso sempre traz, isso para a gente está muito presente pelo momento que nós estamos vivendo na Companhia do Leite. Então, a gente tem que mudar isso de tudo quanto é maneira para que a gente consiga ter fôlego para poder sair disso no médio e longo prazo, não só através de governo, mas o pessoal não sabe, mas a gente acaba estando ajudando isso. Em contato com várias pessoas do mercado financeiro, alguns do setor público e alguns privado, a gente traz uma apresentação do que é a cadeia produtiva do leite, do que ela pode ser, do potencial que ela tem, da capacidade de geração de renda por hectare, né? E mostrando que se o produtor ganhar escala, que já trazendo aqui, o que nós precisamos fazer para médio e longo prazo? Acompanhar o que foi feito para as cadeias que atingiram o mercado internacional, que estão competitivas no mercado internacional. Nós somos exportador de um monte de coisas, isso significa que nós temos custos competitivos, ou seja, sai daqui para outro lugar. O que essas cadeias fizeram? Escala. Como que essas cadeias atingiram essa escala? Houveram políticas públicas que deram esse direcionamento. Na cadeia do leite, por ela ser altamente pulverizada, a gente não conseguiu esse tipo de ação. Tem duas características importantes, algumas características importantes. Ciclo longo. Vamos dar um exemplo. Um pintinho custa R$1, uma vaca custa 15 mil. Então, ou seja, é mais fácil eu emprestar um dinheiro para o cara fazer custeio do pintinho do que emprestar para o produtor comprar uma vaca. Tem esse medo, inicialmente tem esse medo. Quando você pensa... o ciclo longo é uma coisa. Outro ponto importante. Como eu tenho renda recorrente, produtor e indústria se acomodaram em relação à busca do capital para crescimento. Sim. Entendeu? Um produtor de soja que tem que produzir para poder receber o dinheiro ano que vem, com margem muito baixa, ele foi obrigado a ter escala, porque a margem dele é muito baixa, e ele foi obrigado a visitar custo e entender quanto que ele ia pagar de juro, porque ele não tem renda mensal. Então ele teve que aprender a trabalhar com capital de terceiro. E aprenderam muito rápido e operam com um capital muito alto. Então, assim, um produtor que tem 1.000 hectares de soja, ele pega dinheiro emprestado de 5 a 10 milhões de reais por ano para poder financiar a operação dele. Um produtor de leite não tem nem linha de crédito para isso. Então é aquilo que o Leandro fala. Como é que nós, no curto prazo, como é que nós vamos fazer? Vai instalar o dele, vai resolver? Não consegue. Curto prazo, um mês. Mês que vem vai nascer uma linha de crédito? É muito difícil. Mas nós precisamos começar a batalhar por isso. O que o Daniel estava dizendo? A gente participou de várias reuniões com pessoas do mercado financeiro e a gente apresentava o que era a cadeia do leite. Aí o cara falava para a gente assim, mas peraí, eu vou sair daqui do banco e vou montar uma fazenda de leite para mim? Ué. Eu não sabia que era assim. Fomos conversar com o pessoal que tem escritório da XP, mostramos o que era. O cara falou assim, pera, a fazenda da minha sogra tá parada lá, eu vou ter que contratar assessoria, vou ter que ver o que eu vou fazer, eu vou mexer com isso também. Então, o que começa? Nós estamos trabalhando em melhorar a imagem do setor. Então, ou seja, o dinheiro é medida de confiança. Então, nós precisamos de inverter um pouco a nossa prosa e começar a mostrar, né, que a nossa cadeia tem condição, tem importância social, né, e começar a vender para o mercado financeiro uma ideia para que a gente e cobrar das autoridades também linhas de crédito, né? Existem pontes, já existem pontes, né? A gente deu um exemplo aqui já no de ações que são feitas no BNDES. Pensa comigo, cadeia da cana. Cadeia da cana hoje vai lá, monta um CRA, que é uma forma de captação de dinheiro, para pegar lá 500 milhões de reais, uma usina de cana vai lá, faz um CRA para pegar 500 milhões de reais. Vem o BNDES e é fiador do CRA, vira renda fixa para o investidor. Então o investidor estava emprestando dinheiro a Selic lá, botava o dinheiro no Tesouro Direto, emprestava o dinheiro a Selic a 13,25 hoje.
Quando ele vai lá e compra um CRA desse aí da indústria, compra a cota desse CRA, ele está emprestando dinheiro para essa indústria 18, e o BNDES é o fiador, virou renda fixa para o cara. Entenderam? Isso já existe nas outras cadeias, então, ou seja, um dinheiro lá que essa cadeia pegou a 1,5. O que a cadeia do leite está fazendo? Ainda nada, mas nós estamos começando a construir isso, né? E uma outra coisa nisso, Ronaldo, eu não sei se foi exatamente foi desse jeito com que você quis dizer, mas com relação à pulverização da cadeia, é muito importante também isso, porque fica difícil de você fazer políticas em massa para poder levar a cadeia para onde você precisa, com a pulverização, inclusive, de laticínios que a gente tem, né? Você pega o mercado da proteína, por exemplo, tanto da bovina, suína, de aves, são poucas indústrias que estão comprando esses produtos lá do produtor. Então ela consegue falar, olha, deixa eu falar para vocês, produtores, para onde eu quero que as coisas andem. Vai ser para uma integração, vai ser para um confinamento? Vamos colocar. Boi hoje, cada dia mais, você pode ver que os frigoríficos estão aceitando animais basicamente de confinamentos. Cada dia mais, né? Isso está em crescente, não quer dizer que é só isso, óbvio que não. Mas está em crescente isso, ou seja, um animal mais bem acabado, um animal mais competitivo para poder atingir o mercado internacional. Então, eu acredito também por bem ou por mal, mas quando você tem, ao longo do tempo, menos quantidade de indústrias, temos pontos positivos e negativos. Mas um dos pontos positivos é justamente que eles conseguem coordenar a cadeia para aquele âmbito que tem que ir. Mas hoje nós escutamos, Daniel, hoje nós escutamos um negócio que é relevante. Nós podemos aproveitar esse momento que a gente vive. Como a cadeia do leite ela tem faturamento por hectare muito alto comparado com das outras atividades, quando intensificado, né, esse faturamento, ela consegue suportar pequenos produtores, ela consegue manter vivo pequenos produtores. Você não tem pequeno produtor de boi mais, você não tem pequeno produtor de soja, e por aí afora vai. Em 20 hectares de terra hoje você trabalha com leite e com horta, mais nada. Não faz mais nada, né? E aí, o pessoal do mercado financeiro traz para a gente a vantagem que nós temos. A gente tem receita mensal e nós temos capilaridade, pulverização. Nós escutamos isso hoje, Sim. conversando com pessoas do mercado financeiro. Então, ou seja, é bem menos arriscado. O dinheiro para o leite tinha que ser mais barato do que para outras atividades, porque o risco é menor. Em vez de eu colocar milhões de reais na mão... 10 milhões para fazer um galpão de frango? De um produtor de frango, 10 milhões de reais para um cara plantar soja e a soja poder dar uma chuva de pedra e acabar com tudo, eu colocar isso tudo na mão de um cara só, se eu pegar R$1 milhão e colocar na mão de cada produtor, 500 mil, colocar na mão de cada pequeno produtor, eu mudo a vida do cara. 500 mil que você startar uma operação no pequeno produtor e bem alocados, você muda completamente a realidade dele. E isso fica pulverizado num monte de mão, tem um impacto social muito grande e um risco baixo para o mercado financeiro. Então, nós precisamos surfar essa onda, aprender isso. Então, é um dever de casa que para o produtor é mais difícil de nos entender, mas que a cadeia, a indústria, nós da assistência técnica, precisamos de começar a trabalhar para ajudar a viabilizar o crédito. É isso mesmo. E nós estamos no caminho, né? Devagarinho estamos. O Ronaldo falou de uma coisa importante, que é não desvalorizar o setor. E que a gente já falou disso aqui. Muitas vezes o produtor ele desvaloriza. Porque dinheiro ele tem um prêmio que é a confiança. Entendeu? Então, se o setor... Você tem alguma dúvida do setor, você acha que aquele setor não é bom, o mercado do dinheiro, ele vai falar, olha, eu vou exigir um prêmio maior para esse setor. Entendeu? Então, o primeiro passo, tem que começar a valorizar a profissão. Olhar para dentro e falar, nós somos bons. A atividade dá dinheiro. Se não desse dinheiro, o cara 20 anos, o Ronaldo contou a história. Em 10 anos, o cara tem um patrimônio aí de 7 milhões. Então, assim, dá diferença apenas em 10 anos. Então, o negócio é rentável, né? E agora, voltando nessa questão que a gente estava falando, do médio e do longo prazo, eu acho que a gente tem dois fatores, os internos e os externos. A mesma coisa do curto prazo, né? Os externos não depende do produtor, mas a gente vai falar disso também, né? E os internos dependem do produtor. Ele precisa de produzir mais, precisa de produzir melhor, precisa de ganhar escala, precisa ter acesso a crédito,
entendeu? Precisa disso tudo. Para os fatores externos, você tem a questão do direcionamento de crédito. Se você tem uma Selic num país muito alta, e a gente, para não ficar muito técnico, né, você tem uma Selic no país muito alto, você tem que ter um direcionamento estatal com algum tipo de juros para alguma atividade. Né? Agora, quando a Selic é baixa, o governo não precisa, o próprio mercado privado vai emprestar. E o produtor vai pegar porque é barato para ele. Entendeu? Então, essa situação do Estado ficar mais organizado fiscalmente para conseguir baixar os juros com sustentabilidade, ter uma questão tributária mais amigável, seja na contratação de funcionários, esse tanto de imposto, essa burocracia que existe com questão trabalhista principalmente. Então, isso aí depende do Estado. Isso é médio e longo prazo. Não falei da importação. Porque a importação, ela é do curto prazo. Ela é consequência também. Exato. E à medida que a gente vai ficando mais competitivo, a importação para nós não faz diferença. Veja, por exemplo, a Nova Zelândia tem medo de importação de leite? Não, porque ela é competitiva no leite. Ela não tem medo de importação de leite. É a profissão dela. É a profissão dela, o negócio dela. A China tem medo da indústria americana que vai chegar lá? Ou a indústria brasileira, a europeia? Não tem. Entendeu? Porque eu sou competitivo e sou bom no que eu faço e eu consigo mandar para o mundo todo. A indústria, né, o agronegócio, a parte agrícola, tem medo de importação de soja? Nós temos medo disso? Não. Não temos medo, porque nós somos competitivos em soja. Então, o primeiro momento, eu concordo que a importação a gente tem que rever e tem que rever outras coisas. Mas no médio e longo prazo, a importação pouco importa porque a gente é competitivo. Então nós temos que brigar de fato. Se a gente quiser 20, 30 anos ficar na cadeia, nós temos que brigar para ser competitivo. Essa é a virada de chave.